Deus quer te dar um novo rumo. Baseado na pregação de Camila Barros. Introdução. Você já sentiu que está sempre perto de algo, mas nunca consegue alcançar? Parece que está à beira de uma conquista, mas algo sempre te impede? A história de Saulo no caminho de Damasco é um poderoso exemplo de como Deus pode nos interromper, nos transformar e nos colocar no caminho certo. Muitas vezes, resistimos às mudanças porque queremos chegar do nosso jeito, mas Deus nos ensina que o destino não é o suficiente. O processo também importa. Vamos mergulhar nessa história e entender como Deus pode mudar completamente a nossa trajetória. Capítulo 1. O encontro que mudou tudo. Saulo era um perseguidor feroz da igreja primitiva. Ele acreditava que o evangelho era uma ameaça e queria exterminá-lo. Como cidadão romano e fariseu zeloso, ele tinha autoridade e influência, e via na perseguição aos cristãos um dever religioso. Com esse objetivo, Saulo pediu cartas para o sumo sacerdote, garantindo permissão oficial para caçar cristãos em Damasco e levá-los presos a Jerusalém. Mas no meio do caminho, algo inesperado aconteceu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma luz intensa brilhou ao redor dele, e ele caiu por terra. Confuso, perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta veio clara e poderosa: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele que perseguia a igreja agora se via cego, impotente e sem rumo. Isso nos ensina uma verdade essencial. Às vezes, Deus nos derruba para nos fazer enxergar. Muitas vezes estamos tão focados em nossos próprios planos que não percebemos que estamos lutando contra a vontade de Deus. Se Deus está te confrontando, não resista. Pode ser o início de algo novo. Capítulo 2. Chamado pelo nome. Quando Jesus chamou Saulo, ele poderia ter usado seu nome romano, Paulo, mas escolheu chamá-lo pelo nome hebraico, Saulo. Isso não foi por acaso. O nome Saul significa pedido foste a Deus. Isso nos revela algo profundo. Deus não nos chama pelo nome da nossa reputação, mas pelo nome da nossa essência. O mundo pode te conhecer pelos seus títulos e conquistas. As pessoas podem te definir pelo que você já fez ou pelo que esperam que você faça. Mas Deus te chama pelo que você realmente é. A conversão de Saulo não foi apenas uma mudança de crença. Foi uma resposta de Deus ao clamor da igreja. E isso nos leva a um ponto fundamental: o poder da intercessão. Capítulo 3. O poder da oração. A igreja primitiva estava sendo perseguida brutalmente, mas ao invés de revidar com ódio, os cristãos oravam pelos seus inimigos. Jesus ensinou: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. A oração da igreja não era Deus destrói Saulo, mas Deus transforma Saulo. E Deus atendeu. Essa é uma lição poderosa. Quando enfrentamos perseguição, nossa maior arma não é a vingança, mas a oração. Quando oramos, Deus não apenas muda as circunstâncias, Ele muda corações. A resposta de Deus pode não ser eliminar o problema, mas transformá-lo em um testemunho. Quem hoje você precisa colocar diante de Deus? Talvez você esteja orando para Deus tirar alguém do seu caminho, mas Ele quer transformar essa pessoa. Capítulo 4. O processo do quebrantamento. Saulo ficou cego. Deus poderia tê-lo curado imediatamente, mas o deixou 3 dias sem enxergar. Por quê? Porque Deus queria ensinar dependência. Ele teve que ser guiado pela mão até Damasco, o mesmo lugar onde pretendia prender cristãos. Isso nos ensina que Deus não nos dá tudo de uma vez. Ele nos coloca em processos. A cegueira de Saulo simboliza nossa própria cegueira espiritual quando resistimos a Deus. Antes de Deus nos usar, Ele nos quebra, nos molda e nos ensina a depender dEle. Se você sente que está no escuro, sem direção, talvez Deus esteja te ensinando a confiar. Capítulo 5. Levanta-te e entra na cidade. Deus disse a Saulo: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ele não deu todas as respostas imediatamente, apenas disse: Levanta-te e vai.
Às vezes queremos saber o plano completo, mas Deus nos dá apenas o próximo passo. Se você está esperando uma grande revelação, talvez Deus esteja apenas dizendo: dê o primeiro passo e eu te mostrarei o resto no caminho. Obedecer sem enxergar é um ato de fé. Capítulo 6. Você vai chegar, mas do jeito de Deus. Saulo queria entrar em Damasco cheio de poder e autoridade humana, mas Deus o fez entrar humilde, cego e dependente. Isso nos ensina que não importa apenas onde chegamos, mas como chegamos. Você pode ter um sonho, mas Deus quer te levar até ele da maneira certa. Você pode ter um destino, mas Deus quer te transformar antes de chegar lá. O sucesso sem processo não tem propósito. Talvez Deus esteja te atrasando não para te punir, mas para te preparar. Conclusão: o que Deus está dizendo? Para você? Qual área da sua vida parece estar presa no caminho? O que Deus pode estar te ensinando nesse processo? Você está pronto para se render ao novo rumo que Ele quer te dar? Se a resposta for sim, pare agora e ore. Diga a Deus: eu me rendo ao teu processo, me leva pelo teu caminho. E lembre-se, você vai chegar, mas vai chegar do jeito que Deus quer. Próximo passo. Marque um horário no seu despertador para falar com Deus sobre isso. Leia Atos 9 e reflita sobre como essa história se aplica à sua vida. Ore pelos que te perseguem. Talvez Deus queira transformá-los, não removê-los.